pararam pra pensar o que aconteceria se a gente estivesse no universo de The Last of Us, se do nada a sociedade se colapsasse e todo mundo tivesse sujeito a se contaminar por um fungus que vem da farinha e agora a gente vive no meio de um apocalipse zumbi? Como que a sociedade iria continuar? Como os laços humanos iriam permanecer e como a gente reagiria a esse surto, assim? Como que a gente ia conseguir se manter unido como pessoas e em sociedade? Para isso, a gente vai usar Emily Durkheim e o conceito de solidariedade mecânica e orgânica para entender o que acontece nesse universo. Eu sou Andressa Machado, estudante de Ciências Sociais, e eu estou aqui com o meu canal no YouTube, nesse meu primeiro vídeo, para mostrar para vocês que a sociologia é muito mais interessante do que parece, muito mais mesmo, e que a gente pode relacionar ela, e deve relacionar ela, com tudo à nossa volta, principalmente o entretenimento. Então vamos nessa! Emily Durkheim foi um dos fundadores da sociologia. Ele acreditava que a sociedade deveria ser estudada com o mesmo rigor científico das ciências naturais. Para ele, a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos. Para ele, é uma estrutura complexa, com estruturas próprias, que molda o comportamento, as crenças e a forma de viver. E ele investigou como a sociedade se mantinha coesa, mesmo em situações complicadas, como a da série, por exemplo. Emily Durkheim se destaca por 3 conceitos principais: a consciência coletiva, o fato social e a solidariedade. Hoje, a gente vai entender melhor a solidariedade através da série The Last of Us. Durkheim vai dividir o conceito de solidariedade em 2 partes: a mecânica, que é a coesão pela semelhança, e a orgânica, que é a coesão pelas diferenças, principalmente pela divisão do trabalho. Em The Last of Us, um fungo zumbi dizima a civilização. Restam apenas pequenos grupos de sobreviventes, facções violentas, assentamentos autossustentáveis e indivíduos solitários. As estruturas originais como governo, economia e religião colapsaram. No início do colapso, o que a gente tem ali é a solidariedade mecânica. Pessoas que sobreviveram e estão tentando sobreviver, continuam nessa perspectiva de sobreviver ao apocalipse zumbi, a queda da sociedade. Então, quando o Joel encontra o Tommy lá em Jackson, o que a gente tem ali é uma espécie de uma união da solidariedade mecânica. As pessoas estão juntas pela semelhança da história delas, que é a sobrevivência. E elas ali têm uma divisão de responsabilidades, não chega a ser uma divisão de trabalho, porque elas estão unidas a um bem maior, que é a plantação para poder comer e a guarda na volta do assentamento para justamente verificar se não tem zumbi na volta e poder alertar em caso de um zumbi aparecer, acontecer uma infestação ou algo do tipo. Com o tempo, essa comunidade de Jackson ela vai ficando maior, e melhor, as pessoas vão se especializando, como a gente vê na segunda temporada ou no segundo jogo, que a gente vê que é praticamente uma vila, quase que uma cidadela. As pessoas ali começam a tomar especializações da divisão do trabalho. A gente, por exemplo, tem o bar, que é bem famoso, aparece bastante na série. A gente tem os caçadores, tem os médicos, tem o psicólogo, que o Joel se trata, ele faz terapia para entender melhor essa relação, todas as coisas que ele faz. Então a gente tem essa divisão do trabalho. As pessoas começam a se dividir pelas especializações. E com essa complexidade da sociedade, a gente acaba indo então para a solidariedade orgânica. Kiara. Ei! Um outro exemplo que eu não podia deixar de fora é a relação do Joel com a Ellie, quando ele decide que não vai deixar ela com os vagalumes para proteger ela. Isso se torna uma solidariedade mecânica, uma relação entre pai e filha. Eles têm uma relação muito confusa ali, de que a Ellie é apenas uma mercadoria, o Joel tem que proteger ela, eles vão construir um relacionamento e o Joel tem pela Ellie lá no final do jogo ou da primeira temporada uma solidariedade mecânica, porque agora ele começa a se ver como o pai da Ellie e a Ellie começa a se ver como filha do Joel. Se torna uma relação mecânica atribuída pela semelhança, pela história deles e pelos sentimentos emocionais que um desenvolve pelo outro. Por fim, é importante entender que o Emily Durkheim não ensina pra gente que existe questão de superioridade ou inferioridade entre as solidariedades. A sociedade por si só, ela se move entre o igual e o diferente. Então é importante a gente entender que uma coisa, ela
precisa da outra, uma coisa ela leva a outra. No caso de The Last of Us, é muito importante a gente ter a solidariedade mecânica para que a gente tenha algo semelhante uns aos outros, algo que nos una, algo que a gente veja que a gente tem em comum, para que a gente possa avançar, por assim dizer, para a solidariedade orgânica e então reconstruir aquela sociedade que foi perdida por causa do apocalipse zumbi, por causa do colapso das instituições. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E se você tem alguma sugestão de algum conceito que você gostaria de entender melhor, alguma série, algum jogo, algum filme que você gostaria que eu analisasse e trouxesse conceitos que estão presentes naquele tipo de entretenimento, por assim dizer. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na semana que vem. Tchau!